Bem-vindos a mais um conto real. Bem-vindos a mais uma história arrepiante. Minha gente, voltei eu para contar uma história que na realidade, quando se chama de história, é como se fosse inventada, né? Essa não, essa aconteceu comigo. E eu vou estar contando os detalhes desse dia fatídico. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu fui convidada por uma amiga. Essa amiga era mais velha que eu, e ela me convidou para ir num determinado lugar. E ela falou o seguinte para mim: olha, eu vou te levar num lugar, porque na época eu passava por problemas pessoais. Mesmo tendo uma espiritualidade, eu muito jovem, não sabia lidar com as situações. E não tinha aquela vontade de resolver isso de uma outra forma, espiritualmente falando. Mas quando ela me fez essa proposta, ela falou assim: olha, nós vamos lá, eu vou te acompanhar, vou te levar, e você vai ver que lá o bicho pega. E eu pensei, o bicho pega? Então, movida pela curiosidade, eu falei, então vamos. E ela marcou uma data, que era a data que teria lá uma gira dentro desse terreiro. E era literalmente um terreiro, porque era tudo no templo. Então, o dia escolhido foi o dia de Santo Antônio. Santo Antônio pequenino, amansador de burro brabo. No secretismo é tranca-rua. Quando eu cheguei lá, era literalmente um terreiro, gente. Eles tinham se organizado, né, num lugar, num terreiro mesmo, num lugar de chão. E já tinha algumas pessoas. Eram por volta das 9 da manhã. Ou seja, a coisa ia acontecer cedo. Mas eu não sabia o que ia acontecer naquele lugar. Eu estranhei, olhei para alguns vestidos de branco, olhei para outros. O pessoal me olhou meio assim, porque eu sempre tive um problema comigo. Como eu sempre trouxe uma energia benéfica, se eu chegasse em algum lugar, ou se fosse numa casa, ou se fosse diante de uma situação espiritual, aquela energia já me repulsava, já não gostava de mim. E logo quando eu cheguei, eu percebi que algumas pessoas me olharam de canto de olho. Perfeito. E aí, gente, começou a história. Ali começou a chegar mais gente, e eu observei que tinha um senhor de cadeira de rodas, e a perna dele estava muito machucada. Pensei, beleza, né? Deve ter vindo aqui para cura. Só que aí, a dona do lugar logo incorporou. E eu percebi que as unhas dessa mulher eram unhas pretas. Mas eram pretas como se ela tivesse mexido com borracha, com graxa. E eu nunca esqueci essa visão. E depois vocês vão entender por quê. E aí começou ela a conversar com os consulentes, com o pessoal que tinha chegado, com o pessoal que ia participar ali do Ziriguidum. E eu já com uma sensação horrível, uma sensação estranha de incômodo. Essa minha amiga olhou para mim. Na realidade, essa minha amiga não tinha experiência nenhuma. Ela tinha me levado para uma furada. Pois muito bem. E aí eu vi essa entidade conversando com esse moço de cadeira de rodas, e ela falou o seguinte: nós vamos resolver esse caso hoje. E ali começaram a tirar, presta bem atenção, gente, começaram a tirar um caixão, um vuduzinho, um bonequinho de vudu, alfinete e um sapo vivo. Eu olhei aquilo ali e falei, gente, onde é que eu vim parar?
E começou a me dar uma angústia. E eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Minha Nossa Senhora de Aparecida, o que eu estou fazendo aqui? Porque, gente, eu era crua na espiritualidade, mesmo tendo todas as visões, mesmo tendo todo esse conhecimento visualmente falando, eu era crua nisso, porque eu não frequentava. Aí começou esse primeiro ritual, e eu ali, parada, olhando. Ela colocou esse moço da cadeira de roda, fez um círculo de pólvora, e eu ali. E ela foi e colocou fogo na pólvora. E esse homem acabou que queimou as pernas dele. Ou seja, já logo queimou a perna. E aí ela pegou, de imediato ela olhou para mim e falou assim, tem alguém aqui nesse lugar que está com pensamento em outro lugar, que não deveria estar aqui. Aí eu, é comigo. É comigo. A carapuça serviu. Não me manifestei e vou dizer uma verdade para vocês. Eu estava com medo. Pois muito bem. De repente, ela pega lá mais os outros utensílios, pega esse caixãozinho, o caixãozinho pequeno, mini caixão, pega o voduzinho, pega o sapo e começava a falar. Por que a gente vai matar? Por que eu vou matar? Por que eu vou fazer? Vou acontecer? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Gente, tinha nada a ver comigo aquilo ali. Nada a ver comigo. Eu não tô aqui entrando na religião de ninguém, fazendo crítica a religiões aqui não, tá, gente? Estou colocando para vocês um fato, e um fato até mesmo perigoso. E eu vou contar por que é perigoso. Esse homem que havia queimado as pernas, ele trabalhava numa empresa de ônibus. E ele ficou doente, saiu dessa empresa, só que ele queria, presta bem atenção, junto com outro amigo que estava lá presente, mandando fazer o ritual, eliminar, acabar com a vida de um companheiro da empresa. Então eram os dois ali, né? Esse amigo tinha levado esse outro de cadeira de rodas. E aí ela falou, porque nós vamos matar? E começou, e todo mundo ali, sabe, naquela vibração horrorosa. E eu olhei para um lado, olhei para o outro. Quando ela falou, que eu falei para vocês que a carapuça serviu, que tinha alguém com pensamento no outro lugar, eu sabia que era eu. Não tinha nenhuma dúvida com relação a isso. Perfeito. Aí começou o ritual. Vou explicar para vocês como é que foi. Ela pegou o sapo, pegou o caixão, botou lá o voduzinho, os alfinetezinhos e pegou esse caixão. E falou assim, agora eu quero que cada um pegue um papel, que tá ela, lá um cambono da vida, distribuiu lá um papelzinho para cada um pedacinho de papel, e eu quero que vocês coloquem os nomes das pessoas que vocês querem que morram, que acabar com a vida dessas pessoas. E aí o pessoal empolgou, o pessoal se empolgou naquilo ali. E aí eu falei assim, aí a amiga que estava do meu lado falou assim, escreve aí. Eu pensei assim, gente, eu não tenho ninguém para colocar, o que eu vou fazer? Que, na realidade não essa era a minha intenção, não era a minha intenção, a minha ida ali. E aí eu fiz o quê? Disfarçadamente eu rabisquei o papel e dobrei. Só que essa entidade olhou para mim, balançou a cabeça e me chamou e falou assim, vem cá. E ela estava tomando, gente, uma taça com marafo, cachaça, tá? Com os filtros do cigarro dentro. E aí eu cheguei diante dela, ela falou assim, mocinha, falou comigo, eu era mocinha, eu era jovem, você é muito abusada. E eu falei, eu? Ela você é muito abusada. Ela, toma isso aqui. E ela me fez beber um gole daquela coisa horrorosa. E eu botei assim, né, e devolvi. Ela olhou pra mim e tacou aquilo na minha cara. Eu abaixei a cabeça, me afastei de costa mesmo e voltei pro meu lugar. E todo mundo me olhando. Falei, gente, resumidamente, eu tô lascada, eu tô perdida aqui. E eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a rezar. Mentalmente, claro, né? Minha Nossa Senhora, meu anjo da guarda. E eu comecei ali. Aí, foi na hora que o pessoal colocou os nomes lá e ela enfiou os nomes na boca do sapinho, tadinho. Enfiou tudo ali no nome. E aí começou a costurar.
Ela olhou pra mim e falou assim, você vem cá. Eu falei, meu Deus, de novo. Ela tinha cismado comigo, gente. Né? A entidade ali não tinha gostado de mim. O que estava ali incorporado, ela tinha dado o nome, mas com certeza não era ela. Porque ela não ia fazer um papel desse. E ela falou assim, porque, gente, guardião é luz. Guardião é respeito. Guardião é caminho. Quando a gente fala de Exu. Não é Exu porco. Eu não trabalho com Exu porco. E aí, ela falou, vem cá, você costura a boca desse sapo. Gente, eu sempre tive ranço, ojeriza de sapo. Era o sapo ali, eu tenho, até hoje eu tenho pavor de sapo. E ela falou, pega aqui. Eu tive que pegar aquela coisa fria. Costura a boca. Gente, eu vou ser muito franca com vocês. Eu dei o primeiro ponto, dei o segundo ponto, né? Mas com, sabe, em oração, em pensamento ali, rezando. Ela foi, tirou da minha mão, colocou ali dentro, ela pegou, tirou da minha mão e colocou dentro do caixãozinho, tampou tudinho, e ela virou e falou assim, gente, ia dar meio-dia, e ela falou assim, porque eu cheguei lá às 9 da manhã, agora nós vamos para Calunga. Calunga, para quem não sabe, é cemitério. Eu olhei para minha amiga, que eu ainda tinha que trabalhar, e falei assim, eu não vou, eu vou embora, eu tenho que ir para casa. Subiu a entidade. Mas antes da entidade subir, ela falou comigo assim, mocinha, você vai. Você vai. Subiu a entidade e eu cheguei para a senhora lá, né? Essa que era a dona, e falei, olha, eu tenho que trabalhar a tal hora, né? É feriado, mas eu trabalho hoje. E ela falou assim, não, se ela mandou você ir, você tem que ir. Gente, era sol a pino, um sol quente. E fomos em direção do tal cemitério. Chegando lá, era perto. O cemitério era perto. E foi aquela romaria. Ia dar meio-dia. Era meio-dia já. Chegando na porta do cemitério, ela chamou o coveiro, que tomava o porteiro lá. E esse cemitério, gente, era um cemitério onde não se enterrava mais de ninguém. Tinha os corpos, mas era um cemitério inativo. Mas tinha muitas catatumbas, muitos túmulos lá. Aí, na entrada, incorporou uma entidade que até mesmo eu tenho muito respeito. E incorporou, falou algumas coisas ali, urrou, e abriu-se a porta da Calunga ali e entramos. Quando a gente chegou lá dentro, vocês não sabem o que aconteceu. Incorporado de novo, me chamou. Me pegaram pelo braço e me deitaram numa catatumba. Tinha um punhal e eles me cobriram com um pano. E eu lembro a cor do pano, que era azul. Me tamparam com esse pano e me deitaram, só a mim, detalhe. Por isso que eu falo com vocês, gente. Eu sempre fui marcada nisso. E ali eles me cruzaram com um punhal, como se ali quisesse me dar uma proteção, segundo eles. Eu automaticamente já estava ali apavorada, deitada numa tumba, gente, pelo amor de Deus, em pleno sol de meio-dia. Perfeito. Nisso, essa entidade foi embora e desceu a mulher, a Dona Moça, se intitulando Dona Moça, porque para mim não era. Se intitulou Dona Moça e começou as barbaridades lá. Ela foi numa catatumba e pegou um osso de defunto, abriu assim uma tumba, e esse osso de defunto saía limo. E ela pegou e ela chupava esse limo, lambia aquilo ali. Gente, e eu fiquei apavorada. E começaram ali, papapá, e eu virei e falei assim, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Aí a moça que camborava lá falou assim, ó, pede pra ela se você pode ir embora. E eu cheguei pra ela e falei assim, olha, eu tenho que ir embora. E ela falou assim, você pode ir, mas não olha para trás, porque a gente está te acompanhando. Gente, eu fui embora para o trabalho. Trabalhei. Quando eu cheguei em casa, eu morava numa casa muito simples com meus pais, e o corredor era cortado por uma cortina grande. E dormíamos eu e minha irmã num quarto. E meu pai tinha mania de apagar a luz, todas as luzes. E eu deitei na cama e comecei a olhar para a cortina. E quando de repente o sono veio chegando,
Aquelas unhas que eu falei lá atrás vieram em minha direção, aquelas mãos, e agarraram-se aqui na batata da minha perna, a ponto das unhas afundarem na minha carne. E eu gritei. Quando eu gritei, meu pai levantou rápido, abriu essa cortina assim, porque não tinha porta, gente, era uma cortina, era uma casa muito humilde. E ele falou, o que está acontecendo? E eu não podia falar para ele. Também ele não iria entender. E eu falei nada, eu tive um pesadelo. Mas não era pesadelo. E aí ele voltou pro quarto. Quando amanheceu o outro dia, meu pai não mandava. Meu pai se arrastava pelo chão. E eu falei, gente, essa culpa é minha. Pra que eu fui num lugar desse? E ali eu comecei, sabe, a me culpar, e meu pai se arrastando, levaram pro hospital. Perfeito. E aí eu fui trabalhar. Quando eu cheguei lá no trabalho, eu estava até atendendo, nessa época eu era atendente de um trailer. Eu era nova, jovem, então as oportunidades que apareciam, sempre trabalhei muito. E aí tinha uma moça que ela também era uma zeladora e ela estava pedindo um lanche. Ela falou, eu quero um lanche, tal. E ela sempre frequentava o trailer onde eu trabalhava, e eu sempre a servia. Quando eu virei as costas, que eu estou preparando o lanche dela, quando eu olho para trás, um homem, gente, babando, com as feições todas transfiguradas, querendo me pegar, só que eu estava do lado de dentro, né? Quer dizer, tinha um balcão nos separando, e aquele homem queria me pegar. Essa mulher, que era zeladora, olhou e falou assim, para! E eu parei, e ele querendo me pegar. E aí ela falou, pega um copo de água, bota na entrada da porta, que era um portãozinho do trailer, bota na entrada da porta, frita um ovo, coloca dentro do pão. E eu ali, automaticamente, fiz o que ela falava, coloquei, fritei, e ela falou, agora você me... E o homem ali, querendo me pegar. Era uma aparição, gente. Eu não sei de onde surgiu aquilo. E ele querendo me pegar. Ela pegou, e lá, nós, como era numa praça esse trailer, tinha aqueles banquinhos de cimento, com cadeirinhas, com banquinhos mesmo de cimento fixado. E ela foi, levou esse pão até lá, num guardanapo, botou em cima da mesa e chamando ele. Ele se virou e sentou. Quando ela veio, e ela falou assim, não olha para ele. E eu fiquei de costa. E ela veio, voltou para o balcão e deixou ele. Quando nós olhamos, ele havia desaparecido. Sumiu. Desapareceu. Eu fiquei assombrada, só que tem uma história aqui no final que vocês não esperavam. Vocês lembram daquele homem que eu falei, que foi para lá acabar com a vida do amigo? Os dois foram acabar com a vida do amigo. Então esse amigo que havia levado esse outro de cadeira de rodas, sofreu um acidente e morreu. Ou seja, ele foi lá para matar o outro amigo e ele sofreu um acidente gravíssimo dentro do coletivo que ele dirigia, e ele faleceu. E aí o recado que eu recebi foi, tudo deu errado porque aquela menina estava lá, ou seja, eu. Tudo deu errado, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Então, gente, muito cuidado aos lugares em que você frequenta. A ida a esses lugares, presta bem atenção. O óleo não se mistura com a água. Presta bem atenção nisso. Depois daquilo, muitas coisas aconteceram, mas de uma coisa eu posso garantir a vocês. Exu é luz. Exu não é aquilo ali que se apresentou. Nós temos um nome para se dar. Só que, como eu falei, respeito todas as religiões, mas aquilo ali marcou muito a minha vida. E aí realmente eu tive que tratar a minha vida espiritual. Eu espero, isso foi real, tá? Como eu falei, há mais ou menos uns 30 anos atrás. Eu tô com 52 anos e eu espero que vocês tirem uma lição disso. Por quê? Porque esse rapaz, ele queria realmente fazer o mal. E voltou para ele. Foi assim, um bumerangue. Tá? Eu não sei se eu fui a causadora dessa situação toda, mas uma coisa eu tenho certeza, ali eu estava com meu coração limpo. E em momento nenhum eu participei de forma mental de tudo aquilo.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Se passou por história semelhante ou se passou por algum tipo de situação, manda pra gente aí no e-mail que tá aí na descrição do vídeo, porque eu vou estar relatando aqui a história de vocês. Tá bom? Um beijo pra vocês e dorme com medo não, hein? Fé no Pai, porque com toda certeza, quando a gente tem uma proteção, o medo, ele não pode existir, porque a gente tem a certeza da segurança. Que nosso mentor Uriel aí proteja todos vocês.